E hoje eu vou falar de como foi essa movimentação do mini índice e do mini dólar, as oportunidades que eu enxerguei, o que eu fiz, porque foi um dia atípico, medo de recessão mundial. Bora pro vídeo pra gente comentar um pouquinho sobre o dia de hoje. E aí? Aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Vamos começando a falar do mini índice. O gráfico tem que ficar aqui totalmente reduzido porque a coisa foi feia. Abriu com gap de 3.000 pontos no mini índice, olha que coisa. Então é claro, até comentei com os alunos hoje logo cedo, cuidado com o viés. Vamos esperar o mercado mostrar para o lado que ele vai, para não ficar fazendo besteira e perder dinheiro sem necessidade. Era óbvio que o mercado ia ficar mais volátil, ia ter uma movimentação diferente com tudo que está acontecendo. Então é interessante ter paciência, não simplesmente mudou a corzinha do box, eu tô indo para operação. Tem que ter um mínimo de análise, esperar um pouquinho para operar de forma mais segura. Eu confesso que a minha primeira operação hoje foi no dólar, não foi no índice. No índice até demorei um pouquinho, eu esperei dar gatilho no 18R, quase que eu desisto ainda porque eu não me senti muito confortável com a entrada. Não surfei todo o movimento de alta porque eu não estava colocando fé que ia fazer um movimento direto, né? Aí eu não quis ficar naquele vai e vem, então eu acabei optando por fazer mais entradas ao invés de entrar e segurar. Mas aqui deixa eu aumentar aqui para poder falar um pouquinho. No 11R, que é por onde a maioria opera, logo que teve abertura, ele fez esse movimento de alta, dando um cruzamento no 11R, mas né, já fez o movimento de queda. Então assim, aqui no início, para mim, particularmente, era aquele momento de eu vou esperar. Eu não sei o que vai acontecer. Apesar do gap gigantesco, a gente nunca sabe. Vai continuar caindo, não vai corrigir, enfim. Eu sempre prefiro esperar. E quando eu espero, eu identifico essa movimentação. Teve esse movimento de queda muito bom, mas eu não peguei. Ele fez uma queda de 600 pontos, eu não peguei esse movimento de queda e depois ele aqui indicou uma consolidação e ficou nesse vai, não vai, vai, não vai. Então, enquanto o preço esteve trabalhando aqui abaixo da média de 21 do 25, eu não fiz nada no índice, então eu demorei um pouco. Aí teve a abertura da vista, na hora que abriu o mercado americano foi quando eu comecei a fazer as minhas operações, aí sim eu comecei a fazer as minhas entradas todas de compra, não fiz nenhuma venda no mini índice hoje. Aquilo que eu falo para vocês, aqui o preço batendo e voltando. Então não seria interessante vender? Com tanto que caiu, de verdade, eu não me sentiria confortável vendendo. Mas você não fala que você faz aquilo que o gráfico mostra? Sim, mas tem um bom senso. Com uma queda tão grande, eu analiso como se essa queda tivesse acontecido, não por gap, mas se tivesse acontecido um movimento natural. Depois de um movimento tão forte de queda, eu não vou insistir na venda até eu achar que de fato aquela direção ainda tem mais para onde ir. No meu ponto de vista, era muito arriscado. Então, eu preferi ficar de olho nas compras do que nas vendas. E para mim funcionou porque eu consegui pegar as boas operações de compra no mini índice. Vou colocar aqui no 18R. A minha primeira compra foi a partir da abertura do mercado americano. E aí depois disso eu não fiquei, aquilo que eu falei para vocês, eu não fiquei segurando, se eu tivesse segurado era só ter ficado aí na operação o dia inteiro, mas não. Então eu tava pegando 300, 400 pontos, eu saía, ia dando pullbackzinhos aqui, eu voltava. Esse primeiro movimento andou um pouco mais de 300 pontos, então eu saí com um pouco menos que isso, aí depois eu entrei de novo, então eu fiquei entrando em alguns pullbacks aqui no 18, depois desse último aqui eu optei por não fazer mais pullback, porque normalmente acaba dando aquela sensação de que agora já subiu, tinha que subir, vai voltar a cair. Aí eu parei, não fiz mais nada. Ele até fez queda de novo, mas eu novamente não fiz. E aí depois eu ainda consegui pegar mais dois movimentos. Eu peguei esse aqui no finalzinho do dia, que eu saí com 600 pontos, se eu não me engano. Esse aqui, eu saí com 600 pontos, ainda andou mais, mas aí já foi no after, né? E esse aqui um pouco antes também. Então assim, eu preferi fazer dessa forma, me senti mais confortável fazendo assim, para não correr tanto risco. Mas quem focou nas compras no mini índice hoje deu bonzão.
Aí no dólar, inclusive vou aproveitar até para comentar uma das minhas entradas, eu até postei essa entrada, porque uma aluna ficou na dúvida com relação aos critérios da minha entrada, porque eu entrei pelo 10 e não pelo 4 ou pelo 6R, que é normalmente por onde eu opero. Então, para explicar, a primeira coisa de tudo é, com uma volatilidade maior, os ranks menores vão ficar dando muitos gatilhos, fica muito mais complicado para fazer uma análise mais inteligente, digamos assim, fica mais difícil, porque ele fica indo, vindo, cruzando para cima, cruzando para baixo. Você tem que analisar a formação de topos e fundos, ver se está fazendo um movimento ascendente e descendente, e às vezes isso no curto fica difícil, porque ele fica consolidado, e então é mais complicado. Então o que acaba acontecendo é que mesmo estando na direção certa, você acaba tomando stop. Então nesse momento eu prefiro ir para os ranks maiores. Na minha conta principal, eu cheguei a fazer uma entrada que eu saí com 75 pontos, porque eu entrei logo no início do movimento dessa queda, por região de preço, né? Teve reversão de boxe, região de preço, eu optei por arriscar, saí com 75 pontos, ainda pensei, falei, poxa, será que hoje que eu vou bater meu recorde de número de pontos? Mas infelizmente ainda não foi, poderia ter sido se eu tivesse segurado, porque em momento nenhum nem chegou perto de ameaçar minha entrada, mas enfim. E aí, a entrada que eu postei, que é na conta que eu costumo postar, eu fiz a minha entrada, não foi, até teve um seguidor que perguntou se foi na banda de Bollinger. Não, a banda de Bollinger ela foi uma confirmação para eu fazer essa minha entrada. Eu acabei fazendo a minha entrada de fato porque teve um retorno à média de 21, então eu entrei nesse pullbackzinho aqui, que não era um pullback na verdade, né? Porque ele estava consolidado aqui, não dá nem para considerar um pullback. Mas o que havia acontecido? O preço caiu, subiu, testou a VWAP, caiu de novo, voltou a subir, testou a VWAP mais uma vez. Quando ele faz esse teste na VWAP, corroborando com a banda de Bollinger aqui no 10R, que seria um macro, aí eu me senti à vontade para fazer a entrada. Só que eu não quis fazer direto na banda de Bollinger, porque sempre tem umas pegadinhas. Então o que eu fiz? Eu falei, não, eu vou esperar e se der um pullback, eu faço a minha entrada no pullback. Quando deu a banda de Bollinger, eu optei por esperar. Aí ele ameaçou fazer essa queda, né? Ameaçou fazer a queda, voltou já perto da região da VWAP novamente, testou, não conseguiu romper e ficou trabalhando aqui. Aí sim, quando ele deu esse né, início de cruzamento aqui novamente, aí sim eu optei por fazer a minha entrada e eu fiz. E foi essa operação que eu postei, que eu saí com 25 pontos. Pagou quase 40, aí, não sei se vocês viram no vídeo, eu fui meio que cercando, ia caindo e eu ia abaixando, eu tava com gain de 30, se eu tivesse deixado gain de 30 tinha pego, aí eu baixei pra 40, estiquei pra 40, né, aí ele foi andando e eu fui mexendo, mas acabou me tirando com 25 pontos nessa entrada aqui. Mas olhando no 10R tava bem mais fácil de acompanhar. Se a gente joga aqui no 4, Jesus, o bicho foi pra lá, foi pra cá, foi muita movimentação, muito ruído. Olhando aqui, até qualquer entrada pagaria alguma coisa, ó. Quase não teria stop nenhuma delas. Você olha aqui, todas elas teriam pago. Mas, aqui em cima, ó, aí ficou um bololô. Aí é aquela hora que exige de, ó, fazer uma leitura melhor, porque senão você cruza pra alta, ele estopa. Aí, ó, outro cruzamento de alta aqui, cruzamento de venda quase não andou, cruzamento de alta de novo. Então é claro, tem os indicadores aqui para trabalhar, para atrapalhar. Mas é o momento em que o mercado fica muito consolidado. Então lá no renco maior eu consigo enxergar isso de uma forma mais clara. Então foram essas entradas que eu fiz hoje. Hoje era comprar índice e vender dólar, né? Falando assim dos movimentos macro. Enxergar essa movimentação maior para não ficar nesses ruidinhos. Quem fez isso se deu bem. Eu tenho um monte de aluno que fizeram a boa, tive aluno que bateu recorde ali de resultado diário e tem também quem não conseguiu performar também. Porque uma coisa que vocês precisam entender é simples, que é o que eu bato na tecla o tempo todo com os meus alunos. Vocês precisam entender que no mini índice, rencos menores, como 8R, em dias de tendência, ele vai dar muito gatilho. Em dia volátil, assim, com tendência, ele vai dar muito gatilho, vai dar muito stop. Em dias assim, é melhor operar os rencos maiores, acima de 11R pelo menos. Mesmo no 11R, vê que tiveram muitas movimentações. Agora, o dia tá mais amarrado, tá mais consolidado, no 8R vai lindo, vai funciona super bem. Agora, o que não pode é a gente ficar num renco curto,
num dia volátil, que ele vai te dar gatilho para todo lado, de qualquer jeito. E não tem jeito, é natural. A pessoa vê uma corzinha, ela já está fazendo alguma coisa, ela quer movimentar. Olha isso aqui, ó, você tem cruzamento de queda, de alta o tempo todo. É muito difícil. Ah, quem opera oscilador, que tem dificuldade em identificar, hoje o dia está lateral, não está... Olha quanto gatilho de oscilador. Então, assim, não dá. Tem que entender, rencos menores para dia consolidado vai lindo. Em dia de tendência, ele vai te dar um mundo de gatilho. Aí vai depender do quão bom é a sua leitura para não ficar entrando em tudo quanto é cruzamento, exatamente porque o dia está em tendência e você vai ficar ali naquela movimentação curtinha no renco menor. Precisam se acostumar com isso para facilitar o resultado diário de vocês. Certo, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.